as pessoas envolvidas. Uhum. E se tu quiser te apresentar, dizendo alguma coisa sobre a tua formação, ou sobre o teu trabalho aí, é o momento que se faz presente. Ah, legal. Bom, então, no princípio, quero agradecer imensamente esse teu convite, Cristina. A gente se conhece há bastante tempo e sempre estivemos em interlocução, né? Mas num formato como esse é a Sim, primeira vez. Isso me deixa, de fato, muito honrada, muito alegre com essa possibilidade de uma interlocução assim mais temática, direcionada, né? Fico bem feliz mesmo. Bem feliz também que o grupo foi pequeno no dia de hoje, quarta-feira de cinzas, isso me deixa com um pouco mais de tranquilidade, porque quando você me fez o convite, a gente já estava em férias, né? E sim. férias é um período de 5 anos para cá, de suspensão de trabalho. Eu tenho uma neta que tem 5 anos, então as férias costumam ser organizadas em torno do que é com ela, para ela. Eu não tive tempo de preparar nenhum texto, como eu cheguei a dizer ao Marcos, né, que eu não teria essa oportunidade, essa possibilidade. Naquele link que você me deu para assistir os encontros anteriores, eu vi que as pessoas, por vezes, já distribuem um texto antecipadamente, o que favorece muito o diálogo, a interlocução, né? Mas então, fico feliz que a gente está assim em algumas poucas pessoas, isso me deixa um tanto mais tranquila. Por isso, né? Por essas razões. Eu sou formada, minha graduação propriamente dita é em psicologia. Há muito tempo, esse ano nós completamos 50 anos de formados. E a minha história Nossa. é uma data para comemoração, né? Não fossem os motivos da guerra, porque esse foi o primeiro mote assim, temático que você me ofereceu, a neurose e a guerra, né? E eu vinha Uhum. pensando e tal. Então, não fossem os motivos internos ao grupo e a guerra, essa coisa toda, nós teríamos uma festa magnífica. Nós, o grupo, que desde lá seguimos sempre comemorando o primeiro ano de formados, os primeiros 5 anos, 10 anos. E agora, na comemoração do nem sei como é que fala 50, mas enfim, dos 50 anos das nossas bodas de ouro, né? Bodas de ouro faríamos. Teve uma briga no grupo e nós não vamos comemorar com a reprodução do jantar, né, todo concórdia, todo o glamour, né, que estávamos pensando em reviver, né, do dia da formatura. É muito significativo, né? O Freud tem um título que é, já para falar na neurose, que é aqueles que fracassam ao progredir, né? A neurose de fracasso, aqueles que fracassam ao progredir, ali às vésperas, às portas, né, de todo mundo se encontrar, para a gente ver quem fez plástica, quem não fez, essas coisas já aconteceram em outros encontros. Então, nas portas disso, resolvemos ressuscitar um espírito bélico, de quem quer a festa de um jeito, quem quer a festa de outro. Nos bancos da faculdade, nós éramos divididos, a classe era dividida entre a disciplina de behaviorismo, era dada aqui em Curitiba, na PUC, pelo Max Zubin. Então, Uhum. éramos isso. E a psicanálise, Melanie Klein, em conexão também, né? A nossa cadeira de psicopatologia no Hospital Pinel, que seguia a tradição do Pinel de Porto Alegre, né, numa tradição kleiniana. Então, nós éramos divididos, a turma era dividida entre as Zuguetes e as Kleinettes.
Então, nesse tempo, resolvemos reeditar as nossas diferenças e não teremos uma comemoração como imaginávamos. Então, isso para falar um pouco da minha trajetória, eu segui na vida assim, com um pé, evidentemente, na clínica psicanalista, depois que cheguei a Curitiba mesmo, né, retornada de São Paulo, para início da clínica, um pé na clínica de consultório e outro pé na saúde mental, né? Desde os bancos da faculdade, eu já estava no Hospital Pinel, com alguns trabalhos que me marcaram profundamente. Segui lá em 82 com a Quarta Vila, que fundamos, e que era uma clínica de portas abertas, negociação de medicação, protocolos de ação, né? Enfim, algo que não vem ao caso agora, né? Em paralelo também com o magistério em cursos de psicologia, desde 77, depois retomando em 80 e depois sequenciando de 93 para cá de modo realmente continuado. Então, essa é são três momentos, né, e três lugares que são muito caros para mim. A psicanálise em prática, não só a psicanálise, mas também outras disciplinas, com a inspiração psicanalítica que a gente, uma vez picada pelo bichinho, né? A gente nunca abandona, a gente bota a psicanálise onde pode, o que é um fio ético que a psicanálise oferece e que me favorece profundamente na transmissão de sala de aula para cursos de psicologia, e a lida mesmo com a saúde mental, com a rede de atenção psicossocial de Joinville, na qual eu fiquei de... Oi, Jennifer, é uma das minhas orientandas esse ano. Legal que você está aqui. É, é uma das minhas... de 82 até o início da pandemia, eu estive por lá na Secretaria de Saúde de Joinville, na função de supervisão clínica institucional de alguns serviços, né, de alguns serviços de CAPES, e, em continuidade, outras tantas. Se falou para me apresentar, né? Então vou me apresentar também por uma outra via, que sinto que faz uma função forte na minha biografia, porque durante toda a faculdade, eu aqui em Curitiba, fiz parte do grupo de teatro, Teatro Margem, que era conduzido pelo Manuel Carlos Caran, de tal modo que eu posso me apresentar assim também. Antes de Lacan, Caran. Porque o Caran, a obra do Caran, né, que é sustentada no nonsense, para falar brevissimamente sobre a grandiosidade do pensamento e da forma, né, estilística propriamente dita do Caran. As nossas reuniões, todas elas, ensaios do teatro, os textos do Caran, os jantares que fazíamos depois de cada espetáculo, de cada apresentação, de cada ensaio, era um riso só pelos jogos de palavras, pelos xistes. Um dizia uma coisa, o outro brincava em cima daquela palavra, e o outro puxava um outro assunto. Então, eu acho que para me apresentar é isso, né? Seguir um tanto com a Cristina, em dois momentos, uma especialização em filosofia e psicanálise. Daí, num outro momento, eu te busquei, você estava dando um curso é, filosofia da linguagem, né? Sim, Lá aqui, né? Na Federal do Paraná. E aí já fazem alguns bons anos, de 30 provavelmente, né? muitos encontros, Muitos mais, encontros. muitos encontros. Uhum.
Bom, eu imaginei mesmo que a gente vá trocar ideias, né, e impressões a respeito, né? Mas como você me provocou inicialmente a falar a respeito da neurose e da guerra, imediatamente me ocorreu que, olha, na década de 80, na década de 80, eu tive uma analisando que tinha muitas dificuldades de relacionamento. Com 20 e poucos anos de idade, ele ainda não tinha tido nenhuma namorada, e uma inibição muito grande e tudo mais, né? E, é, por ocasião daquele filme de Day After, ele Uhum. revelou que ele tinha uma fantasia muito antiga, de antes ainda do filme, que era a fantasia da Terceira Guerra Mundial. Porque houvesse uma guerra, era essa a justificativa da fantasia, né? Houvesse uma guerra, os freios morais estariam suspensos. E, portanto, ele teria a oportunidade de um encontro sexual que ele tanto ansiava. Então, eu penso que talvez para nossa conversa a gente possa, quem sabe, né, tratar um pouco disso. Eu perguntei a você mais de uma vez a respeito do formato, né, Cristina? Porque Sim. sim, porque eu não me preparei assim, como disse antecipadamente, com um texto, com um roteiro, né? Estou contando com a colaboração de vocês para a gente iniciar a conversa. As nossas reuniões são assim mesmo, sabe? Porque a gente aceita a contribuição, a Milena já falou, ela é artista, ela fala sobre arte, então ela trouxe depois, junto com a questão da arte, ela trouxe o sonho do Leonardo e toda a questão da fantasia, o Marcos, que é um estudioso, um erudito, digamos assim, né? Ele trouxe outras questões. Dessa vez foi sobre a guerra, mas ele sempre tem essas questões mais eruditas, né? E eu dou sempre minha contribuição, dei mais no curso sobre a perversão, porque eu estava instada a trabalhar a questão da perversão e da pornografia. E foi então até dei dois mini cursos, concluindo essa questão, um lá na Positivo e outra lá no Recife, no nosso congresso internacional, sobre essa questão da perversão. Saiu o livro, tu não tem o livro, né, Dulce? Não tenho. Ah, eu vou te dar. Vou te Já. passar o livro que tem, eu acho que são tem o quê, Marcos? Umas 5 reuniões das nossas, foram muito São mais, seis. mas, hã? São seis. Acho que são 6. seis. Aham. E tem, no livro tem uma parte, assim, bem dialógica, né? E tem Uhum. outra mais teórica. Então, é bem isso, tu fica à vontade para falar. Geralmente a gente tem um tema que é o norte, né, da conversa, mas tu fica bem à vontade porque, por exemplo, aqui o Eduardo, conhece o Eduardo lá da PUC, né? Ele já veio aqui falar, ele falou sobre o que mesmo, Marcos? Foi sobre filosofia. Sobre o Uhum. que ele falou, Marcos? Quais foram os autores? Sobre Nem lembro. Nietzsche e Schopenhauer. Ah, Nietzsche e sim. Schopenhauer, assim, até para dar o background filosófico, né, para a questão da psicanálise. Foi bem interessante. Depois Professora teve. Cris, tivemos Oi, também aquele professor que falou sobre a Hannah Arendt.
Foi Sim, muito interessante. Eu amei aquele nosso encontro que falava sobre a violência e acabou também fazendo um link posteriormente com a guerra que a gente fala hoje, né? Guerra como uhum. cisão, guerra como cisão interna, a gente usa também, né? É o. Ai, como é Professor que é? Fábio. Professor Fábio, lá da Universidade Federal do Piauí. Então, nós convidamos assim as pessoas conforme o nosso conhecimento e sabendo que elas vão trazer algo seu, não é propriamente assim uma coisa pré-determinada, né? E por isso que eu te convidei, que eu sabia que ia ser isso. Legal. Ai, ai. Aham. Então, estou ainda buscando aqui um fio, se vocês puderem me auxiliar, né? Mas esse relato que eu fiz, é, essa brevíssima vinheta, né? Me acompanha há muitos anos, com esse tipo de evidência, né? De a que servem determinadas fantasias, a que servem determinados desejos, porque, penso assim, para ser breve e chistosa, é que a neurose é burra, né? A forma mesma da neurose é que, frente a um determinado impasse, frente a uma determinada dificuldade, que a vida é isso, né? A vida é dificuldade, né? Soluções que cada um precisa encontrar. A neurose, ela encontra, como é própria da vida, a vida encontra uma solução. A vida encontra uma solução, mas a neurose encontra soluções precárias, não são soluções efetivas. Ou são soluções assim como essas, que este rapaz acabou por encontrar, né? Ah, se houver uma terceira guerra mundial, todos os meus problemas sexuais estarão resolvidos, né? Sem considerar o entorno, o futuro. Então, nesse sentido, a neurose propriamente dita, como formação de compromisso, né? Como Freud propõe, como Freud postula, uma formação de compromisso entre o desejo e a sua interdição, né? O conflito colocado ali, a proposição neurótica acaba por mostrar efetivamente uma fragilidade na solução de problemas, uma fragilidade é, é, em termos, usando também algo muito coloquial, né? Sem que o sujeito assine embaixo com o próprio nome, assine embaixo do próprio desejo com o próprio nome. Esse menino, ele, né, chegaria à realização do seu desejo por assinatura de outro. No caso, um evento dramático como uma terceira guerra mundial, não por assinar embaixo com o seu próprio nome, né? Então, isso me segue. Exemplos como estes, eu tenho seguido, né? Ou melhor, encontrado seguidamente. Estes exemplos me seguem, né? Ao longo dos anos de clínica. Pois é, falando de exemplos, me ocorreu, eu vou por associação livre, tá? Então a gente, né, vai vendo aí, porque eu acabei de me recordar que naquelas idas a Joinville, né, na supervisão, no caso, era de um CAPS 2, Joinville tinha uma prática muito significativa, muito interessante, que era, digo era porque eu não sei mais como está organizada a RAPS de Joinville, mas que era de, às quartas-feiras, os serviços externos, na medida do possível, eram suspensos. Então, o CAPS 3 continuava funcionando, evidentemente, né, com hospitalidade, com acolhimento, mas os grupos, as oficinas e tudo mais tinham o seu funcionamento suspenso às quartas-feiras.
para que a equipe pudesse fazer reuniões, para a realização da supervisão clínica institucional, para que também pudessem fazer matriciamento, outras visitas, visita domiciliar, enfim, eram outras atividades que eram colocadas nas quartas, também inerentes a todo o projeto daquele serviço, né? E nas quartas, então, é que eu ia aos serviços com a supervisão clínica institucional. No CAPS 2, se alguém estava lá, CAPS 2 não tem hospitalidade, então, se alguém estava lá, é porque a condição daquela pessoa era, de alguma forma, crítica. Já se sabia, porque senão ela não estaria lá para atendimento, né? E enquanto a equipe se reunia, fazia um café e tal, para a gente iniciar a supervisão, eu estava na sala de espera com uma senhora também sentada ali, programa da Ana Maria Braga na televisão. Era o dia seguinte ao Brasil ter sofrido a derrota de 7-1 para a Alemanha. Então, pensei comigo, olha, vou puxar papo. O assunto mais atual é esse, do 7-1, que o Brasil sofreu. Né? Pergunto, então, para aquela jovem senhora, 30 e poucos anos, que estava ali, o que ela achava, né, disso. Pois é, que o Brasil perdeu, como é que foi, né? Como é que você acha? O que você acha disso? Com um olhar na linha do horizonte, mas vazando tudo que é parede. Né? Ela disse assim, o Brasil não perdeu. E eu insisti, né? Se a Alemanha fez 7 gols e o Brasil fez um só, o Brasil não perdeu? Porque todo estrangeiro, quando vem ao Brasil, como é que é? Porque todo estrangeiro, quando vem ao Brasil, é naturalizado. Então, ela encontrou para si uma explicação, entendi assim, na hora, em função do que eu entendi, eu me calei. Porque compreendi que nós não tínhamos a intimidade suficiente para nenhum tipo de avanço em caminho nenhum, né? Nem de pergunta, nem de proposição que eu fizesse, e que, com muita probabilidade, recusar que o Brasil pudesse ter perdido um jogo, muitos brasileiros estávamos impactados com o resultado daquele jogo, mas que ela tivesse, né, oferecido essa argumentação. Todo estrangeiro, quando vem ao Brasil, tem que se naturalizar, significava que aqueles alemães ganharam, mas eles também eram brasileiros, porque então, se eles estavam no Brasil, era o Brasil que havia ganho. Né? Então, se ela precisou construir um tal enredo para lidar com o sentimento de perda num jogo de futebol, é porque a dor devia ser muito profunda. Eu imaginei assim, né? O que fez com que eu me calasse. Então, assim, tanto do ponto de vista da neurose, quanto do ponto de vista mesmo, né, da psicose, a gente acaba por encontrar essa solução de problemas ou organização das razões pelas quais uma determinada realidade se impõe, né? Como é que se explica que uma determinada realidade se impõe contra a minha vontade? Né? Como é que os sujeitos encontram essas explicações? Acaba por determinar diversas situações que a gente acaba por encontrar naquilo. Né? Do ponto de vista da perversão, Cris, talvez você tenha já se deparado com isso, e o Marcos até me provocou, dizendo, que tal falar sobre a adultização, né? No momento você chegou a propor isso.
ia demandar de mim um pouco mais de leitura e me situar um tanto mais, né? Mas já estive em contato com uma pessoa que, na relação com as filhas, dizia assim: eu é que tenho que instruí-las sexualmente. Esse é um dever de pai. É um dever de pai transmitir uma certa sabedoria. Era uma pessoa muito humilde, então não é com esses termos que eu estou falando que ele se expressava, e eu não consigo trazer os termos propriamente dito, né? Mas há uma lógica que sustenta a perversão. Há uma lógica que sustenta uma fantasia neurótica. Há uma lógica que sustenta um delírio na psicose. Um delírio, uma requisa da realidade, né? Então, isso me surpreende e, ao mesmo tempo, já não mais. De tanto que o que é a nossa prática, entendo assim, né, a prática do psicanalista, é favorecer para que estes elementos de uma determinada lógica possam vir à luz do dia e, portanto, serem colocados no jogo, né? No jogo das razões, no jogo dos desejos, no jogo das violências, bem colocados assim. Não sei se isso faz em vocês algum gancho para a gente seguir a conversa. Você falou aí na questão da palavra, né? Desde ontem estou às voltas com, até vou ver aqui o texto que eu achei interessante, que foi falado da neurose nesse sentido. Justamente porque tem alguma coisa a ver com. Deixa eu ver se eu acho. Tem alguma coisa a ver com isso que tu falou do sexo, né? E da questão da adultização, porque essa adultização está vindo muito pelo virtual, né? Pelas redes, né? Hoje mesmo eu vi que aquele proprietário aí de uma grande rede, Max Zuckerberg, né? Ele hoje vai ser julgado. Achei muito, muito doido isso aí. O cara vai ser julgado porque ele vai ser acusado de colocar esses problemas, inclusive os problemas sexuais, né? Na rede e como isso pode afetar os jovens, né? Bom, é uma questão que a gente lida no dia a dia, né? E, e também aí uma coisa assim, eu estava procurando alguma coisa sobre a neurose para pensar também essa questão o nosso meio mudou, né? Tu falasse aí da tua da tua jornada, né? Eu também é muito parecida com a minha, né? Como a gente estudou, como a gente se conectou com as pessoas e tal, e hoje é completamente diferente, né? Eu sei pelos meus netos. E agora esse congresso da Associação Mundial de Psicanálise que vai ter lá na França, ele vai trabalhar alguma coisa relacionada a essa frase que eu achei lá no Aturdido, né, do Lacan, que diz não há relação sexual, né? E
E esse não há relação sexual porque quando a gente fala em relação sexual, a gente pensa em corpos, né? Só que os corpos mudaram, agora são corpos virtuais. Então, eu não sei o nome, Marcos, como que é o nome da autora do argumento? Eu esqueci, pedi para o Marcos até para procurar. Vou dar uma olhada aqui. Acho que era Christine Albert. Cristina Albert. Tu deve conhecer, né, Dulce? Eu conheci a Sônia Alberti. É Cristine, não Cristina ou sei. Sônia Alberti? Cristiane, na verdade. É Cristiane, Cristiane Alberti? Não conheço. isso. Pois é. Não Então conheço. ela diz assim, ó, a sexomania que nos invade é somente um fenômeno publicitário. Dizia Lacan na sua entrevista na revista Panorama. Está claro, não acabará com o mistério da sexualidade, mas por muito que se digitalize, né, o programa do gozo não é virtual. Então, eu entendo assim que nós somos levados a pensar que nós mudamos de meio, né? E porque nós mudamos de meio é apenas uma transposição dos problemas. Mas não sei não, Dulce, não sei como que tu pensa isso, né? Quando tu falavas aí dessas experiências que tu tivesse, né? É, se a gente pode pensar que esse problema da perversão, da neurose mesmo, da psicose, né? Não é porque mudou o meio que eles deixam de ter essa presença e essa importância fundamental, né? Então, eu queria colocar isso, porque tu falou da adultização e também da perversão, mas eu acho que tanto quanto a perversão quanto a neurose tem a ver com esse mundo novo em que nós, mais velhos, estamos inseridos, mas que nós precisamos analisar. Eu acho que isso é importante, né? Tem outras passagens desse argumento que ela vai falar da neurose. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, ela vai falar, não, claro, vai falar da neurose, vai falar do sintoma, né? Ela diz assim, ó, as relações que os vínculos inconscientes revelam, essas relações que passam pelo gozo do corpo e da língua, né? Da palavra, você citou tantas as falas das pessoas, pelo saber fazer do inconsciente, da língua, dito de outra maneira, passa pelo sintoma. Vínculos sempre sintomáticos, pelo muito que a sexualidade está num dizer livre, o sexo sempre faz sintoma. Então, a maneira, né, do sintoma se apresentar, né, e a resposta que o sujeito dá para esse sintoma. Eu acho que você tratou justamente dessas respostas dadas a esses problemas, né? Pela Mas linguagem até. pela linguagem, né? Então, na verdade, assim, chamando mais historicamente o termo neurose, né? A razão de ser desse termo é o descolamento da pesquisa biológica, né? É Uhum, quando há algumas manifestações se dizia, uai, por que que está aí, né? Que é a dimensão mesma eficaz, efetiva, em operação da condição simbólica, da condição humana perpassados todos nós pelo simbólico, né? Não há a condição
uma determinada causação, questão de etiologia, não a causação orgânica, mas a causação simbólica. Linguagem e demais de todos mecanismos aí colocados desde o Freud, Lacan e adiante, né? Mas uma vez, pelo menos entendo assim, uma vez que os nossos balizamentos, penso eu, não os balizamentos próprios mesmo de organização estrutural, mas os nossos balizamentos do nosso entorno, os novos tempos, com o que a gente tem que se haver, se transformam, a própria produção sintomática se transforma também. Uhum. Eu me espantei muito, nada a ver com sintoma, evidentemente, é só uma ilustração do que eu quero dizer. Eu me espantei muito de 2 dias seguidos, eu ando muito pouco pelas ruas de Curitiba, é mais trajeto pronto já, né? Mas, por 2 dias seguidos, eu encontrei pessoas muito jovens escovando os dentes na rua, caminhando e escovando os dentes. E eu pensei comigo, que coisa mais... em outros tempos, que coisa mais imprópria, inclusive obscena. Em outros tempos, escovar os dentes em público era um ato obsceno. E esse tipo de obscenidade, creio, não conversei com as pessoas, mas eu imagino, faz parte de uma recomendação, de uma prática, que para desestabilizar a placa bacteriana, enfim, a placa tem que escovar bastante para descer, a placa fica lá parada, daí vem a cárie e tal, então incorpora-se como uma nova pragmática, uma nova organização do dia. Então, tal como isso, eu penso e vejo que os sintomas produzem-se nessas adaptações também. É nesse sentido que os enredos, né, nos quais cada um oferece a sua sintomatologia, eles estão sempre realmente adaptados, né, Uhum. adaptados às circunstâncias. De tal modo que, por vezes, nem parece ser exatamente um sintoma. Pode até parecer ser uma certa recomendação. Como ouvi dizer recentemente, eu não sei se isso é efetivo, porque foi uma coisa en passant, que é o sexo elétrico, não é? Que as pessoas praticam o ato sexual segurando fios elétricos para, ao mesmo tempo, numa maximização do gozo, fazer passar pelos seus corpos uma corrente elétrica. Isso não parece sintomático, isso parece uma recomendação técnica. Uma recomendação técnica de maximização do gozo sexual, no Uhum. caso, né? Uhum. Então, essas coisas me surpreendem, me inquietam, né? Qual é o tipo de solução que a vida oferece? Qual é o tipo de solução ou dissolução, né, que a neurose também oferece? A neurose, a psicose, a perversão. Como é que esse arranjo se dá? Sempre de modo muito particular, mas não sem conexão com o que está em vigência na perspectiva coletiva. Uhum. Muito interessante, porque a gente vê, né, na internet, inclusive, muitos cursos de psicanálise, comentários e tal, mas eu acho que o que a gente tem que trazer é justamente isso que você está falando, né? Qual é a novidade? Qual é a novidade com os mesmos conceitos? Como é que a gente trabalha a novidade? Né? É, é,
Acho que isso a gente tem até não obrigação, mas a gente tem que ter uma atenção para isso, né? Isso. E não sei se Está para alguém ouvir? gostaria de O carro tecer. do sonho está passando aqui. Desculpa. Ah, é o carro do sonho. É o carro do sonho. Não sei se você tem algum comentário, Marcos. Tem um Eu olhar bem tinha, crítico, Milena. eu tinha Diga um lá, Marcos. comentário, era mais sobre o primeiro exemplo que a professora deu, que me lembrou muito, já que a gente também fala da guerra, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, teve muitos brasileiros, né, que foram para ajudar na guerra, e tinha um político que aproveitou, né, desse momento para fazer turismo sexual. Já era um tipo de turismo de guerra que se misturou com turismo sexual. E quando a professora falou que há uma lógica que sustenta a perversão, né, e essa fantasia neurótica, eu lembrei justamente disso, porque a desculpa que ele dá em um áudio que vazou é que elas eram pobres e que elas precisavam de dinheiro. Então elas faziam qualquer coisa. Então ele consegue uma lógica para poder se permitir fazer esse tipo de coisa sem pesar a consciência, né? Então, é um exemplo bem real e a gente pode ver tanto a situação da guerra quanto da neurose e da perversão também. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E é isso mesmo, né? De que o que é condenável, basta encontrar uma boa justificativa Uhum, para que se rompa com a repressão, né? Com a uhum, interdição, né? E para que o desejo encontre o seu escoamento, né? Aquele desejo uhum, encontre o escoamento. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo tempos muito complicados e pouco dimensionados por mim mesma, quero dizer, né? Não me sinto à altura de dimensionar suficientemente o que a gente está vivendo, porque nós estamos num tempo de expressões de hipocrisia muito exacerbadas. As justificativas que as pessoas têm dado para os seus desejos, elas percorrem todo o espectro, desde esse embalar, né, com o fino papel de presente dos bons préstimos, né, fazer o bem para o outro e tudo mais, até a hipocrisia clara e explícita, que é porque eu quero, né, uhum, que é a frase mais própria mesmo da perversão, porque eu quero, né? E da perversão, entende? Aí a palavra perversão, você que tem feito esse estudo, Cristina, pode até me orientar, porque o termo perversão, ele costuma vir acoplado com a ideia de psicopatia, né? Para o Freud não era disso que se tratava. Para o Freud, a perversão é algo que vai em torno do que está normatizado. Ponto. uhum, Normatizado do ponto de vista da sexualidade. O Freud, se não estou equivocada, só fala de perversões sexuais. Nenhum uhum, outro tipo de comportamento é nomeado como perverso, quando é da ordem mesmo, da dominação do outro, né? Sem o consenso, enfim, né? uhum. Então, então assim, no limiar hoje, né? Nós temos a explicitação de uma hipocrisia como é que é o Jânio Quadros, né? Filo porque quilo, né? Essa era a frase atribuída ao Jânio Quadros, né? Mas o Alan está querendo participar aqui, é isso mesmo. Deixa eu ligar a luz aqui. Pode falar, Alain.
O que a Dulce, né? Esses dias eu estou bem inculcado com alguns debates, né, em torno sobretudo em torno do debate que não sei se Dulce está acompanhando, mas eu já introduzi aqui sobre os textos do Safatli, né? Eu tenho pensado bastante em torno disso. Ora, porque também eu me apresento aqui, então, como quem estuda gênero, especificamente filosofia, né, da Butler, né? E aí eu estou fazendo uma manobra tão radical aqui, e o Safatli, esses últimos textos dele, né, que estão sendo colocados nas redes sociais, onde a rede social é o tribunal, né, da razão, né, lembremos ali, né, que eu achei muito interessante isso, que foi exposto na rede social, e o debate não está sendo feito em torno da discussão, né, acadêmica, ou até mesmo do debate. Como uma autora que, segundo ela, estava não rebatendo, mas combatendo, né? Então, estava combatendo a visão que o Safatli trazia ali, né, em que eu acho maravilhoso assim para quem eu tenho me aprofundado sobretudo no campo da epistemologia voltado para a educação, e quando a gente se depara nesse campo da epistemologia, a gente tenta discutir em torno das rupturas, né, que é uma das coisas que é bem mais difícil na vida, que a gente passa a vida todinha, quem sabe lá no fim a gente ainda consiga abrir nossa mente para algumas coisas, e a gente luta, estuda para que isso seja adiantado, né? Que nas pesquisas, nas leituras, para que esse seja adiantado. Então, em relação a isso, que me chamou bastante atenção em relação ao combate a essas questões que até então a internet julga que é uma guerra, né? Então, a autora ali no Instagram colocava que o Safatli estava combatendo a partir da perspectiva branca, como o texto diz, quando os paulistas brancos resolveram guerrear contra o pensamento decolonial. Seria isso a proposta. Aí eu fiquei a pensar, né, nessa questão toda. E quando nós pensávamos aí com sua mediação, o Dulce e Cristina, eu, é, eu pensei e anotei, inclusive, que a Butler tem um texto chamado A Vida Precária do Poder, né? E aí, quando a Dulce falava da neurose sendo uma solução precária, aí eu liguei, eu digo, gente, a Butler fala da vida precária, que são soluções reais, né? Então, da vida. E aí eu colocando, vendo a leitura ali que eu disse que estava me provocar, eu disse, gente, é tão complicado lidar com soluções reais, né? Que é preferível, onde nós temos visto até aqui, na internet, na ideia da adultização, é, coisas que estão bem distantes daquilo que são reais, né? Que são até então uma perspectiva bem neurótica, sobretudo quando se bate nessas questões de pesquisa, sobretudo dentro do campo da universidade, né? Que a gente discute ali. E era uma das provocações, ou a que você me fez, foi em torno disso, das soluções dos problemas. Então, combatendo, porém não se propõe soluções reais, né? E outra coisa, eu estava a pensar sobre a proposta da guerra que agora até então a Igreja Católica media, que com a eleição do norte-americano como Papa, né? Que ele até então veio para essa possibilidade que até então escutava um bispo falar que a proposta do conclave era esse dos tempos atuais. Qual é a proposta dos tempos atuais? De guerra, né? Que ele falava. E aí elegeram esse Papa norte-americano. E aí eles falam tanto em guerra, mas e soluções da vida, né?
que no caso, segundo a proposta que a Dulce falava, tentativas reais, né? Já que será isso estão sendo propostas soluções neuróticas, podemos dizer isso, porque a cooptação, o tema da guerra está muito em alta, porém soluções, né, não a entendo. Que é inclusive nessa questão toda dessas discussões recai naquilo que tu falaste do teu analisando, né? Da Terceira Guerra que está por vir. Eu fiquei, você me provocou assim num nível maravilhosamente. Você, Mas, eu agradeço muito por isso, né? Sempre é que o grupo, falo para Cristina que o grupo me provoca o tempo inteiro a algumas questões e eu queria ver era em torno disso. mas então eu não sei se eu vou te decepcionar, mas eu vou, nesse momento, retirar a palavra precária, que é uma solução precária, para não dar confusão terminológica, né? Porque, inclusive, essa ideia da vida precária, ela se alinha muito bem ao que eu também gosto de lidar, de trazer para mim, que é a ética da precariedade. A precariedade, a própria vida, se apresenta como soluções assim, que a gente, né, leva em conta que não há um ideal absoluto, que não há um gozo absoluto, que não há uma dimensão total e definitiva para o que é do vivo. Então, lembrando, tomando a tua palavra e lembrando disso que se propõe como uma ética da precariedade, eu prefiro dizer que a neurose, agora eu prefiro dizer que a neurose propõe soluções rotas, soluções ineficazes. Não que elas sejam precárias, porque o precário é próprio da vida mesmo. Você me fez lembrar isso e eu achei bem bom, né, que a gente possa alinhar termos com o que já está em vigência, né? Então, na verdade, a neurose ela produz soluções ineficazes, porque se a gente busca no projeto de uma psicologia para neurólogos do Freud, essa palavra é melhor colocada do que precariedade. O Freud diz assim que ele está lá, né, no decurso psíquico e tal, e já tem um caminho aberto, e que a pulsão de morte vai buscar o caminho que já está aberto, e por isso a repetição, né? E que, em vista de uma determinada dificuldade no decurso psíquico, a pulsão de vida é aquela que encontra caminhos alternativos. Se num determinado movimento, no decurso psíquico, não se encontra o escoamento pulsional, a pulsão de vida tem a sua virtude de oferecer soluções eficazes. Então, acho que dizer de uma solução ineficaz é mais próprio do que precário, nesse momento aqui da conversa. Acho melhor assim. Muito obrigado, Outra Dulce. Era isso. legal. Então, bom, porque para mim enveredar pelas proposições de Safakli, eu não me encontro em condições, assim, com propriedade, né? Não estou acompanhando essa discussão na rede, então eu estaria numa posição rota e ineficaz com relação aos objetivos que nos trazem aqui. Não seria produtivo. Não. Só para fazer uma colocação, boa noite a todos. Professora Cris, Hoje, estou aqui. Dulce, eu acho que essa frase que você falou foi na cabeça, pelo menos na minha, do Alan, já ficou também. Há uma lógica que sustenta. É impressionante como a gente escuta isso a gente vê isso o tempo inteiro no consultório. Há realmente uma lógica que sustenta. Mas eu vou até trazer um comentário fora do consultório, que é até da nossa área como psicanalista. Eu tenho visto nos últimos tempos, nos últimos anos, acredito que de 2 anos para cá,
assim, psicanalistas em formação com muita urgência. E para eles há uma lógica para isso, né? As redes sociais, elas estão aí exigindo cada vez mais que você apareça. Você precisa aparecer com mais rótulos, com mais... você precisa colocar lá que você é psicanalista. Então, eu percebo isso, porque aqui na instituição, aqui em Teresina, eu tenho visto, antes não existia, eu não percebia isso. Agora, nos últimos anos, eu tenho percebido essa urgência. Eu preciso colocar no meu Instagram que eu sou psicanalista. Então, assim, assiste uma aula e escutam, de repente, um professor dizer, você precisa se autorizar. E eles não entendem o que o professor quer dizer com isso, porque não é interessante entender. Eu vou entender aquilo que é melhor para mim, eu vou entender aquilo que faz parte do que eu estou buscando para mim, não interessa se é o correto ou não. Então, quando eles escutam isso, aí eles dizem, pronto, se eu mesmo faço, né, eu preciso me autorizar, eu já me sinto pronto. E aí eu corro para o Instagram e vou dar satisfação, né, para quem está lá me seguindo. Então, quando você diz uma lógica de sustância, eu penso que a gente pode usar essa frase para muita coisa. Para muita coisa. Então, para eles, há uma resposta. Eles se agarram nisso, né, que o professor leva e que eles não entendem, para dizer, eu estou pronto. Então, uma urgência muito grande. E aí, o que, que eu tenho dito para eles? Eu nunca vi uma leva de psicanalistas em formação tão ansiosos. Então, o que vocês vão fazer no consultório se vocês estão precisando de ajuda? A ansiedade de você está aí gritando. Então, eu nunca tinha visto um pessoal tão ansioso como o de agora, né? Antigamente, a gente estudava com muita paciência, de ler, entender, lia 2 vezes o mesmo livro, 3 vezes se fosse necessário, sempre com muita paciência, com muito cuidado em atender e fazer a escuta do outro. Hoje em dia, não. É uma pressa muito grande, é uma urgência muito grande, que as redes, elas cobram. Né? Para você que vive em função disso, as redes, elas cobram. Então, quando eu escutei essa frase, eu levei para isso. Eu levei para a sala de aula, levei para os novos psicanalistas, né? Para os psicanalistas em formação tão ansiosos. Então, sua frase, eu penso que para cada um de nós, ela despertou alguma coisa. Eu ia só complementar isso que a Shirley falou, que essa lógica, né, é muito uma lógica capitalista, uma lógica de produção e, assim, um exemplo, né, eu já tive professores falando a mesma coisa para mim. Tipo, você devia falar mais, você tem que postar mais, você tem que se divulgar mais, como se eu fosse um produto. Mas eles me falaram isso justamente porque eu sempre me neguei a fazer isso. Então, o professor X chegava e falava, você não fala muito, né? Eu falava, não tenho muito o que falar agora. Então, isso é sempre exigido de você. Você tem que ser um produto para poder vender outro produto. É isso, Marcos. Eu já ouvi, inclusive, só complementando seu comentário, assim, Sheila, eu nunca vi um psicanalista sem Instagram. Psicanalista sem Instagram, eu não sabia que não existia. Eu não sabia que para ser psicanalista a gente tem que ter Instagram. Achei que tinha que ter leitura, né? Participar de grupos, trocar ideias, mas sem o Instagram eu realmente não imaginava que o Instagram fazia parte do pacote. Mas eu escuto muito nesse sentido. Não, como é que vai fazer? O psicanalista sem Instagram? Se a gente não tem Instagram, hein? Até agora não aconteceu nada de negativo por causa disso, né? É impressionante. É isso. É isso mesmo. É aquela frase muito batida já, né? Nós estamos num momento civilizatório em que a formação das crianças não é para que eles alcancem a cidadania, né? Não é para torná-los cidadãos, é para que eles se tornem consumidores. Uhum. Consumidores ou, assim, né, se apresentem como um produto. Só tem dois lugares e que, na verdade, é o mesmo. Ser consumidor e ser produto é a caminhada pela banda de meios, né? Um está do lado de fora, outro está do Uhum. lado de dentro, mas é a mesma coisa. É isso aí que vocês estão falando. Subscrevo. E agora, não sei, tipo associação livre, só para produzir um gancho, né? Porque é, nós nunca tivemos um movimento, como temos visto, de tantos colocados na categoria do espectro autista.
É bem Uhum. verdade que quando a gente diz espectro, aí se aumenta o leque de modo absurdo, eu posso dizer que eu sou autista. Acho que todos nós, quem sabe, possamos aqui, ali, né, algum ou outro de vocês talvez escape, mas há uma grande probabilidade de que uma porcentagem de nós que estamos aqui nesse grupo que até é pequeno, possamos nos colocar como autistas, né? Mas eu tenho, assim, não só isso, em termos do número de pessoas do espectro, nem dá mais para falar autista, né? Do espectro autista, estejam colocados aí, mas provocada, certa vez eu fiz a seguinte reflexão. O Freud tem aquele texto que é o estudo antitético das palavras primitivas. E ele se sustenta de um estudo, não recordo o nome do arqueólogo, do egiptólogo, que traz o mote para o Freud desenvolver aquele texto, mas, enfim, é assim, que existem algumas palavras, e em princípio ele diria isso, que toda linguagem, né, originariamente traz Cris, depois você põe as palavras certas, eu vou só apresentar a fumaça do raciocínio, a questão da linguagem você sabe nomear com precisão, mas que existe originalmente, né, palavras que elas apontam um determinado princípio, e que no princípio o que está em pauta é o antitético. Depois, com a necessidade de um se explicar melhor para o outro, as civilizações, as culturas foram dando acabamentos mais refinados e as palavras vão proliferando, vão se distinguindo. Então, por exemplo, quando a gente diz altos estudos, né? Altos estudos pode-se dizer estudos muito elevados, ou pode ser dito estudos muito profundos, né? Então, tanto elevado quanto profundo está contido nesse vocábulo altos. E assim, mais outras muitas palavras têm né, essa possibilidade originária do sujeito ter que decidir o que ele quer dizer. E no texto, ou mesmo na hora, mais especialmente no texto, porque são nos hieróglifos, né? Quando tinha uma palavra desse tipo, o escriba teria colocado ali ao lado um certo elemento distintivo. Então, tem lá um termo, enfim, um hieróglifo, e do lado tem um homem em posição né, de forte, e tal, ou então um sujeito mais alquebrado. E aí o sentido se completa com esse shift, acho que esse é o shift que se diz na linguística, não tenho muita certeza do que eu estou falando. Mas eu tenho a impressão assim, que as nossas crianças têm sido, cada vez de modo mais precoce, solicitadas a decidirem por elas mesmas, sem nenhum apoio nos outros que as acompanham, sobre o que elas querem. Certa vez eu vi, isso faz muito tempo já, uma mãe com um menino de 2 anos que andava para lá e para cá, numa lanchonete de beira de estrada, e a mãe dizia: você quer coca ou quer guaraná? E o menino rodava para lá, rodava para cá, 2 anos de idade. Você quer coca ou quer guaraná? Quando, e o que é que... Enfim, não é? Então, assim, isso é uma ilustração de como cada vez mais as crianças estão sendo conduzidas a se colocarem ou como consumidores ou como produtos nesse processo mesmo, né, do capitalismo nos seus últimos estertores. Espero, faço votos, mas eu também não sei quantos séculos vão durar os últimos estertores. Essa é a grande dúvida que a gente tem, né?
Então, assim, que essa condição autística, nesse sentido, enquanto fenômeno clínico sintomático, né, está intimamente relacionada a esse fenômeno que vocês acabam de descrever, que está tomando toda a nossa civilização, né? Fora disso, você tem aqueles que dizem eu filo porque quilo, né? E que decidem por uma lógica que vai recobrir o seu movimento, mesmo que seja uma lógica que ou não se sustente logicamente, né? Ou infrinja direitos outros. É interessante isso que você falou do Guaraná e da Coca-Cola, para ligar com que, como é o nome, Marcos, dessa menina que falou que eu não gravei, nem tenho aqui, está no chat. Shirley, Shirley? Shirley? Shirley, Shirley, tá, foi eu Shirley. não gravei aqui. Esqueceu de mim, né, É, Mary Cris? você é Esqueceu de. de mim, né, Mary Cris? Tá bom. Não, eu Deixei meus lençóis. não E a fila da esqueci de ti, descer. mas eu não estou enxergando aqui na minha lista, só tem o Marcos, a Milena Ah, e o Guilherme, só na minha não, tô lista. aparecendo E aqui a mais pro Dulce que está. ladinho. É Ah, porque eu tá, passei um bom tempo sem vir também, sem participar. Tô certo. retornando hoje. Não é o modo como é a montagem da tela. É que Pois aparece. é. Na minha tela não aparece a Shirley. Mas eu achei interessante isso aí que você falou, Dulce, e o que ela falou. Parece que hoje os psicanalistas da internet, eles também, o que reforça a minha tese, que a gente tem que tratar essa questão das redes sociais mesmo, né? Porque não Opa, está travando um pouquinho para vocês também liga a ou só para mim? televisão para ver BBB. Tá bom. A Ah, senhora então pode O repetir? quê? repete, Cris. Diga, A senhora pode Não, repetir, meu por neto favor? diz assim, vó, você é ridícula. Repetiu o quê? é que A última travou. fala da senhora. Ah, tá. Não, eu estava querendo ligar o que você falou dessa mãe que exige dessa criança, né, uma resposta que até ele não pode dar, né? Junto com o que a Shirley falou dos psicanalistas e das redes sociais, o que Uhum. reitera a minha convicção que nós temos que trabalhar sim essas questões nas redes sociais porque é o nosso mundo que estamos agora vivendo aqui, né? E esse tipo de falta de segurança, né, que as pessoas que se formam e que se dizem psicanalistas precisam, né, de se sustentar nessas benditas ou malditas redes sociais, né? E que nós usamos, mas que usamos sem o conhecimento do que elas produzem e como bem disse o Marcos, né, que o processo, né, que é o processo de trituração, né, nossa. E que nós, enquanto eu trabalho com transmissão da psicanálise, né? Que eu me sinto um tanto responsável por isso, né, dessa transmissão. Essa é mesmo que as pessoas, né, que vêm aqui não sejam todas aquelas que se dizem psicanalistas, temos educadoras como Alan, educadores como Alan, temos outros que trabalham em outros segmentos. Eu acho que o nosso grupo se constitui com essa força. E eu acho que é muito importante isso que tu e a Shirley falaram. Alan está com a mão levantada.
Isso. Então, é exato, que eu creio que no andar da conversa, com outros pontos sendo postos aqui, eu creio que sobre as questões que eu coloquei anteriormente, que uma das principais provocações é em torno da pesquisa do pensamento decolonial, como se fosse uma verdade cristalizada que ninguém pode mais discutir sobre, né? Ou está dada como uma verdade que o pensamento até então filosófico, ou aquele que se propõe a fazer uma crítica, é tido como o errado. Então, isso tudo que eu quero sintetizar é em relação disso que nós estávamos falando em torno das redes sociais, né? Do psicanalista que coloca na. Se não tiver outra forma de ser psicanalista, não é psicanalista. Se não for e não acreditar. Por exemplo, que eu trazia o exemplo da crítica ao Sartre. Se não pensarmos desse formato aqui de crítica, de pensamento filosófico, não é, é contra. Entende? Assim, se você não está no molde, você é contra. Se você não é a favor, você é contra, né? E eu creio que está bem difundido em torno da divulgação do que é ser ou não ser psicanalista nas redes sociais. Porque ser psicanalista como também é demandado para nós, educadores, usufruir daquilo que nós temos. Por exemplo, o que é que nós temos? Redes sociais. Então, vamos pensar em modos de educar usando as redes sociais, né? Tem um termo específico que se usa para os educadores, né? A gamificação, o uso de. Enfim, eu creio que vocês responderam tanto aquilo que eu estava apontando logo ali no início, porque eu acho interessante porque alguém tem coragem, alguém é contra, é alguém que não está, ou pelo menos ainda se encontra dentro de um molde que não é aceitável a partir daquilo que as redes julgam ser aceitável. Por exemplo, a gente falava da adultização, que era um termo que até então é, não era tanto trabalhado nas mídias, né? Até que alguém percebeu e colocou, não é tão bem assim. Agora veio tudo à tona, né? De novo essa discussão. Do mesmo jeito como a Shirley tratava o Marcos do que é ser psicanalista, né? Alguém chega, não é bem assim também, né? Pode ser, mas também não é desse jeito e que existem outros que pensam diferente, que agem diferentes e tá aí no mundo também, né? Foi interessante que vocês me fizeram lembrar, não faz muito tempo, é agora há pouco, na década de 90. Nas aulas de ética, um grande debate era se o psicólogo podia ir de ética profissional em curso de psicologia, né? Se o psicólogo podia ir a uma balada, porque vai que ele encontre algum paciente na balada. Se ele podia ir a uma vernissagem que talvez ele encontrasse um paciente, porque o paciente era amigo daquele que estava fazendo a exposição e tal. Então, vejam como mudou radicalmente o que se espera, né? Quais são os nortes, as orientações de que é que você deve ser, como é que você deve Uhum. ser, né? É interessante, só para fazer uma colocação, porque eu vou ter que me ausentar agora para fazer um atendimento. Mas é interessante a colocação da Dulce. Uma vez um paciente, que é aluno, né, psicanálise de data, ele perguntou para mim assim, Shirley, você se importa se eu encaminhar mensagem para você fora, né, de horário, de repente uma dica de um filme, alguma coisa assim? Eu disse, você pode mandar o que você quiser. Eu é que tenho que saber como eu vou receber. Então, não cabe a você decidir o que você vai mandar ou deixar de mandar, cabe a mim saber como receber. E ele disse para mim recentemente, depois de muito tempo de análise que ele faz comigo, ele disse que isso ficou na cabeça dele. Porque eles, depois que eu comecei a estudar, né, que ele é estudante de psicanálise, é psicanalista de formação, eles, depois que eu comecei a entender desse meio, eu vi que realmente faz muito sentido. Não interessa o que o paciente vai fazer, porque o paciente vai fazer o que ele bem entender. O que ele sentir vontade, ele vai fazer. Dificilmente ele vai segurar.
paciente manda mensagem 1 hora da manhã, por exemplo. Você não vai conseguir impedir que isso aconteça. Agora, cabe a você a forma que você vai receber, né? Aí cabe a sua análise pessoal, se está tudo ok ou não também. Então, quando a Dulce falou, eu lembrei disso. Cada tempo com as suas exigências, né? É. É, é postulado já de modo aquele não goze foi substituído também imperativo, goza, né? Então, o que importa não é o enunciado, né? É a enunciação, que é sempre imperativa. E nisso estamos na mesma toada. Dulce, eu não sei como é que nós estamos de horário, o Marcos é que controla aí. Em geral, nós fazemos uma hora, né, Marcos? Ah, E Entre passamos. 1 hora, 1 hora e meia. mas você situou aí uma coisa que é das mais importantes, não só para mim, que é a questão da lógica. Porque acho que essas reuniões também nossas não são reuniões de blá blá blá, são reuniões que obedecem, né, a princípios, mas também tem uma lógica, né? E eu acho que isso que a gente sempre tem que, que deixar claro, né? Não é chá das cinco, mas que essa lógica é muito importante a gente situar os problemas e situar as situações, né? Nossa, eu achei ótimo, muito obrigada, Dulce. Foi Eu é que grande valia. agradeço, Não sei se os agradeço meninos, imensamente, eu estava um pouco... Ah, foi. não sei se os meninos têm alguma coisa a dizer. Marcos, que é o nosso carro-chefe, mas tinha, realmente, Dulce. eu tinha um último comentário, só para ligar com o que o Alan falou, antes da gente terminar, que a gente estava falando da adultização, e realmente, apesar de parecer que é uma coisa que surgiu com as redes sociais, já era uma coisa que era discutida no Brasil nos anos 2000 inteiros, né? Eu estava lendo alguns artigos de pedagogia que já falavam sobre isso aos olhos da pedagogia, né? Então, isso, se eu não me engano, era um artigo de 2004. A questão é que não é de interesse para ninguém em 2004 um artigo para ler sobre isso. É de interesse quando uma personalidade da mídia fala em rede social, né? E como a professora Dulce tinha falado bem no começo, expressões de hipocrisia, né, esse termo que eu gostei bastante, isso me lembrou justamente essa questão de que, por exemplo, no Brasil, casamento infantil é, entre aspas, proibido, mas o Brasil é o sexto país do mundo onde mais se tem casamentos infantis, né? Então, qual que é a lógica dentro desse sistema, né? Olha, eu acho que não dá para responder, né, de modo rápido essa provocação que você fez. Nem foi uma pergunta, é uma provocação, né, a nossa reflexão, né. Eu quero dizer que foi 1 hora e meia absolutamente agradável, magnífica. Muito bom estar com vocês, uma interlocução. Eu estava um pouco apreensiva, não sabia qual era o modelo, perguntava a Cristina, um pouco apreensiva com relação a isso, e estou me sentindo muito bem, muito grata mesmo pelo modo que vocês, né, me ouviram, interagiram comigo, estão me acolhendo. Muito legal. Muito legal, Cristina, muito, muito grata mesmo pelo convite. Estou à disposição quando quiserem, menos esse semestre. Cada semestre muda a minha grade horária, né? Menos só quinta que eu tenho livre esse semestre. Então, Mas eu te agradeço muito.
E essa reunião está gravada lá naquele nosso canal. Ah, E nós temos bastante sucesso, né, Marcos, em relação às visualizações. E eu fico muito satisfeita com isso. Agora mesmo, antes de você entrar, só para comentar, o Alan propôs que nós fizéssemos um dossiê, porque nós já temos o dossiê sobre a perversão, que agora nós começássemos um dossiê a partir das nossas reuniões, seja sobre a guerra e a neurose, ou a neurose, como que a neurose se apresenta, para a gente deixar isso registrado. É esse o nosso trabalho, Dulce. Né? é isso. É algo muito, não vou dizer pequeno, porque eu acho grande até, mas é um trabalho assim muito específico, especial, com carinho, mas também com muita seriedade. E foi nesse sentido que nós te convidamos. Eu fico grata. Muito obrigada. Muito grata mesmo a todos vocês. Grata mesmo. Queria fazer última fala, que eu acabei enrolando um pouquinho, mas eu queria falar sobre, pela minha experiência, eu acho que de alguém que acabou de concluir o ensino superior e está entrando agora nesse âmbito profissional do mercado, e essa lógica que vocês falaram, deram o toque sobre a questão da imagem, como isso vincula e como isso está sendo difundido como um discurso quase, sei lá, unitário, porque a gente não, eu, como uma pessoa que tem uma relação com rede social e entende o impacto direto, que é a dependência, a imagem, essa necessidade de reafirmação, que eu já passei por uns momentos, eu vejo que isso é quase, chega a ser um vício, chega a ser tipo algo que, sei lá, a pessoa cria uma certa vínculo demais a essa imagem. E eu acho que falta muito dentro, pelo menos, da instituição, ou pelo menos um discurso dentro da área da psicanálise, de reforçar essa não necessidade da imagem. Porque eu, como já passei por essa experiência, para mim hoje eu não tenho interesse nenhum em fazer, sei lá, um perfil e como falar sobre coisas e dar uma opinião, porque eu sei o peso de fazer isso, o quão pode, sei lá, descarrilhar esse trem do conhecimento. Mas eu acho que é muito interessante porque falta, pelo menos para mim faltou, tipo, essa fala que você teve, Marcos, foi um acolhimento para mim, de verdade, que eu fiz a inscrição no CRP hoje, para você ter noção. Então, tipo, eu tava muito com essa ideia, porque eu vi muitas pessoas próximas de mim que fizeram supervisão de psicanálise, que fizeram parte do grupo de estudo, criando esses perfis, e eu questionando, tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou no meu interesse? Ou será que eu faço alguma coisa para... Porque eu também penso no retorno financeiro, tipo, sou uma pessoa que não tenho tantos recursos assim, eu quero aumentar a minha possibilidade de gastar, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente criar essas outras formas de experienciar a prática psicanalítica, porque falta bastante, assim, falta a gente se encontrar com o que a gente às vezes acha de verdade, né? Pelo menos pra mim é isso. Eu achei um pouco de verdade nessa tua fala pra mim. Obrigado. Obrigada a você. Grata sim. Uhum. Então, é, de minha parte, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Dulce. Aham, Boa Muito Obrigado. noite. obrigada. é mesmo, viu? Gente. Tchau. Tchau.